Em 2009, eu era uma profissional da psiquiatria, estudava autismo na USP, estava trabalhando no Pinel, e eu comecei a perceber que eu tinha uma dificuldade muito grande de comunicação, que daí não tinha a ver com autismo, mas tinha uma introversão muito grande que me dificultava muito a minha comunicação com os pacientes, até minhas próprias relações pessoais. E daí eu, que já era muito fã do Jogando no Quintal e do Improvável, eram dois espetáculos de improvisação, um de improvisação de palhaços e um de improvisação teatral. Eu fui buscar um curso com um dos caras que eu já era super fã, muito fã, assim, que dava aula de improvisação e eu queria conhecer esse universo de dentro, né? Não só como espectadora, né? E daí eu fui atrás de um curso que era um curso de fim de semana com Alan Benatti, que depois se transformou num curso de 6 meses e depois se transformou numa amizade incrível que eu tenho hoje com esse cara que eu adoro, assim. Foi a primeira pessoa que me colocou nesse universo do teatro. Eu só tenho a agradecer, me mudou como pessoa, mudou como profissional também, né? Então, para mim é até emocionante conversar um pouco com você. Tudo bom, Alan? Tudo bem, Lala? Nossa Senhora, quanto tempo, né? 2009? Foi 2009. 2009. Caramba. 2009, Agradeço. 2010 eu entrei no Improvável, né, para ajudar o espetáculo. Então, eu comecei o curso contigo em maio de 2009, se eu não me engano. Foi desde aí, né? Aliás, nesse período você fez umas pesquisas incríveis com um blog de improvisação. Era a maior pesquisadora de improvisação do período, era Eu me você. apaixonei como alguém que não tinha talento para estar em cena, mas foi alguém que se interessava mesmo pelas técnicas, o que ela podia proporcionar, e isso acabou me levando a muitas descobertas pessoais, assim, também, né? Não só com relação ao que era o teatro em si, né? Mas o Alan é ator, é improvisador, é palhaço improvisador, né? Isso. E é professor de improvisação e de palhaço. Conte um pouco, Alan, como que pareceu, né, essa ideia de ser ator? Você estava me contando de você jovem, né? Que descobertas foram essas que te levaram para o teatro, né? Primeiro, depois para o palhaço e para a improvisação. Quando eu fazia colegial no Liceu de Artes e Ofícios ali, né? Fazia desenho de construção civil. Eu queria ser arquiteto. Daí eu fui jubilado, que significa que eu bombei 2 vezes o mesmo ano. Olha que infelicidade do rapaz. Não, eu não queria, porque na verdade sim, eu não queria estudar, eu não estudava mesmo. Eu tinha meus amigos e eu queria viver a vida, era isso. Bom, enfim, saí de lá absolutamente sem saber o que eu queria fazer mesmo. E aí, eu lembro que teve um ano do liceu, na primeira vez que eu fiz o segundo ano do liceu, começou um curso de teatro lá. E eu fui pedir para minha mãe, falei, mãe, eu queria fazer esse curso de teatro, só que era pago. E daí ela falou, não tenho dinheiro para fazer esse curso, não vai fazer esse curso não. E eu tinha uma tia que estava quando eu cheguei da escola, ela estava lá com a minha mãe. E ela ouviu eu falando isso. Quando eu saí, fui jubilado do liceu, eu estava realmente totalmente perdido. E aí essa minha tia viu no SPTV dizendo que estavam abertas vagas para o teatro na Oficina Cultural Amácio Mazzaropi, que eram umas oficinas do estado que tinha, que depois acabou que no governo Alckmin ele terminou todas essas oficinas, ele acabou com essas oficinas culturais, né? E estão cada vez mais não existindo oficinas gratuitas para a juventude proporcionadas pelo governo. Existem algumas fábricas culturais, mas são equipamentos muito pequenos e muito poucos comparado ao que tinha na minha época, né? E aí eu falei, não tenho nada para fazer, vou lá, comecei a fazer um colegial normal, né? E eu falei, vou lá fazer, vou ver qual que é essa daí de teatro. E cheguei lá no dia, mas porque passou no SPTV, tinha uma fila assim, tipo, muito grande para fazer. E eu acabei passando coisas do universo, né? De, sei lá, 250 para 10 vagas, eu passei. Agora eu vou fazer. E já no primeiro curso eu me apaixonei. Valdir Rivabem, meu primeiro professor de teatro, não vou esquecer jamais. Eu simplesmente me apaixonei muito pelo teatro e comecei a viver e a estudar tudo que eu podia, né? Então,
eu ia para o Museu Lazar Segal, lá tem uma biblioteca enorme de livros teatrais. Eu passava lá a tarde inteira lendo peça. Lá podia xerocar, na época eu xerocava, eu tinha gavetas de peças xerocadas. Então eu lia 3 peças, a que eu mais gostava eu mandava xerocar. Aí era um absurdo, assim. E aí nessas de estudar e ver teatro, eu fui uma vez assistir um espetáculo num festival internacional de teatro, um FIT, que tinha na época, eu não lembro o ano, se era 2018, 2000... Não, 2008, não, 98, desculpa. 98. Se era 98 ou 99, eu fui assistir um espetáculo no Museu do Ipiranga, que era um cubo preto enorme, devia ter, sei lá, 5 metros de altura, 5 por 5, e tinha um pessoal que chamava Negra Box, e tinha um pessoal, eu acho que ele era franco-belga, era uma coprodução, e era simplesmente incrível, era um espetáculo de teatro físico, onde saíam cabeças, e tinham 2 personagens que eram vestidos de terno, com a cabeça raspada e os óculos escuros, uma armação de óculos escuro, e uma cantora lírica vestida num vestido longo, esvoaçante, branco. E aquilo me tocou de uma maneira tão profunda. Eu olhava aquilo e falava, isso é palhaço. Uhum. Isso é palhaço. Não tinha nenhum indicativo de que aquilo era palhaço. Uhum. Eu falava, isso é palhaço, eu preciso fazer palhaço. Nessa mesma semana, eu fui na Oficina Cultural Mazzaropi para fazer um curso que eu estava fazendo, e apareceu um novo curso de palhaço com a Cida Almeida. Uhum. Na hora eu me inscrevi. E aí, como já não tinha mais as propagandas no SPTV, eu conseguia fazer com muito mais facilidade os cursos da Mazzaropi. Uhum. Então eu fazia muitos. E isso, sei lá, foi de 95, acho que eu comecei em 95, 94, 95, até 92, 93, 94, desde 94 até 2000 na Amácio Mazzaropi, fazendo tudo que eu podia, na Oswald, na Raul Seixas, tudo equipamento público que dava curso gratuito. Então a minha formação, ela vem dessa paixão de ir em lugares públicos que eram gratuitos, porque eu era um garoto periférico, né, da Zona Leste. Então eu mal tinha dinheiro para Mazzaropi, eu ia de bicicleta. Eu não tinha dinheiro para condução nem nada. Então eu ia e voltava para fazer os cursos na Mazzaropi. E em alguns lugares, né, quando eu tinha um dinheiro para ir de condução, eu ia de condução fazer esses cursos nesses outros lugares. Mas basicamente a minha formação é essa, até eu começar a trabalhar com teatro. E aí depois que eu começo a trabalhar, porque chega em 2000, meu pai me fala, tá, tô desde 94 fazendo, né, já são 6 anos. Então ele fala, e aí, o que você vai fazer para ganhar dinheiro? Porque eu só fazia curso, mas não tinha trabalho. As peças que eu fazia, nunca tinha ganhado nada, tinha ganhado um dinheirinho de fazer uma animação em festa, uma outra que me chamava, uma outra coisa, mas assim, dinheiro mesmo, nada. Até que aí, em 2001, em 2000 ele me fala, e aí, o que você vai fazer? E aí eu resolvo prestar uma faculdade, e aí eu vou fazer uma faculdade de fotografia, né, no Senac. E aí, ao mesmo tempo que eu entro na faculdade de fotografia, o Márcio me convida para fazer parte, porque eu já tinha feito Chá de Alice, que era um espetáculo de palhaço dirigido pela Beth, e o Márcio Balas tinha acabado de voltar da Europa, do Lecoq, e a gente se conheceu num teste dos Doutores da Alegria, porque era uma possibilidade de grana. Eu não passei, ele passou, mas a gente gostou muito, a gente se afinou muito, né? Puta, muito bom o que ele faz, ele também tinha gostado. E aí ele convidou o Chá de Alice para fazer um jogo-treino experimental do espetáculo que eles estavam elaborando. E aí, desse jogo-treino, ele convida a gente a participar dos treinamentos do que viria a ser o Jogando no Quintal, em 2001. E aí, em 2001, a gente estreia e eu começo a fazer o Jogando no Quintal desde o espetáculo número 1
até permaneço lá por 17 anos, né? Mas aí por que eu falo que a minha formação é essa até eu me tornar profissional? Porque aí quando eu começo a ganhar dinheiro, muitas coisas acontecem, jogando no Quintão. Em São Paulo ele é um grande sucesso, né? Inspira o Improvável, que é um grande sucesso nacional, porque eles conseguem colocar isso para a internet e acabam virando no mundo, tanto que até em vídeos, quando a gente postava vídeo do Jogando no Quintal, muitas vezes vinha comentário: estão copiando os Barbixas. Imagina, né? A gente tinha começado 6 anos antes deles e tudo mais. Mas enfim, é isso, é o mundo como acontece e como você sabe aproveitar, né, as coisas que o mundo te dá. E aí eles são ótimos. E aí começo a trabalhar com o Improvável também. E me convidam para fazer um programa de TV que não dá certo, que é o Formigueiro. Só que eu consigo, no Formigueiro, como eu sou um garoto periférico, eu nunca precisei esbanjar muito dinheiro. Então eu morava numa casinha pequena, eu não gastava muito em aluguel, comecei a economizar uma grana, e eu tinha conhecido, a gente viajou muito com o Jogando no Quintal para festivais, e num desses festivais eu conheci um cara chamado Marcelo Salvioni, e ele fez um espetáculo que chamava Vivo, era um solo de improvisação com máscaras balinesas. E eu falei, cara, eu preciso estudar com esse cara. E aí eu fui fazer esse programa de TV que não deu certo, que era o Formigueiro, e eu consegui juntar uma grana. E eu falei, eu vou estudar com esse cara. E aí eu acho que a minha maior formação mesmo, né, porque esses cursos são muito bons, eram muito bons, mas sempre muitos deles eram recomeço. Era como é curso para iniciante, você vai, faz uma coisa, chega no final, acabou. Aí você vai começar de novo, você começa do zero. E esse curso do Marcelo, ele é um extensivo que eu fico lá praticamente 1 ano com ele. E aí eu consigo ter uma evolução e uma compreensão melhor, não só na área de atuação, mas como eu fazia curso com ele de manhã e à noite, de segunda a sexta, ia assistir espetáculo. Então eu fiquei muito imerso dentro do teatro quando eu estive lá, porque eu estava sozinho, não tinha nada. Então a minha família era o teatro, meus amigos eram o teatro, minha cabeça ficou o teatro. Então eu não só na relação da técnica de atuação, de improviso e máscara, para mim foi muito bom, mas também como olhar de professor. Então para mim, a maior mudança que eu tive foi no meu processo pedagógico. Então eu considero que eu comecei a dar aula muito cedo também, porque era a única fonte de renda. Isso, sim, que era pouca, mas era a minha única fonte de renda durante muito tempo, dar aula. Então eu considero que comecei a dar aula em 98, 99, de 98 até 2010, minha aula era uma coisa. De 2011 para cá, a minha aula é completamente diferente, é outra história. Então até digo, o que você fez comigo é uma outra história. Uma outra aula. Uma outra. Incrível. Imagina depois, então, que eu perdi. Não, é curioso, porque assim, a linha de quem eu venho, eu sou brasileiro, mas a linha que eu venho vem muito da Europa. Então tem uma coisa do ensino um pouco rigoroso. Tinha até alguns professores que batiam na gente. Batia mesmo. E aí, quando eu vou pro Marcelo, ele vem de uma linha europeia, mas ele inteligentemente, ele coloca um olhar latino-americano sobre a pedagogia, que é muito mais acolhedor, mas ao mesmo tempo ele não é de passar a mão na cabeça. Ele é acolhedor, mas ele sabe exatamente o que dizer com sinceridade para as pessoas, que era uma coisa que eu via que tinha na Quito e na Beth também, mas eu não conseguia entender. E eu acho que por viver muito tempo com ele, eu comecei a compreender o que era e como que era a prática desse olhar. Então, para mim, hoje eu entendo que eu tenho a minha aula, que não é nem o Marcelo, nem a Beth, nem a Quito, nem ninguém por quem eu passei, que é o meu olhar, mas que tem essa relação de sinceridade, de acolhimento, não é mais uma coisa mais rigorosa, entre aspas, mas
tem um olhar que o olhar é rigoroso, mas a atitude não é. É diferente. Ela é acolhedora. Uhum. E chegamos até aí, né? Até agora. Que você aí eu trabalha. Doutores da Alegria. Não está no Jogando, mas está no Doutores, né? Quando você entrou no Doutores? Eu entrei em 2018 nos Doutores da Alegria. Uhum. Em 2016, na verdade eu voltei em 2011, né, da Argentina. Aí eu fui pro Improvável, eu passei do Improvável de convidado para orientador dos treinamentos, né? Então, treinamentos do Improvável, o que também me ajudou a organizar tudo aquilo que eu tinha vivido na Argentina. Comecei a dar aula e fazer espetáculos, né? Ainda fazia alguma coisa no Jogando no Quintal, mas já começo a me distanciar nesse momento, né? Do Jogando no Quintal. Faço como ator convidado e como treinador o Improvável. E aí em 2013 eu faço outro programa de TV que era muito divertido, que é o Amigos da Onça. E aí esse programa de TV ele dura um pouco mais, ele dura 2012, 2013 até comecinho de 2014. E aí em 2014 eu tenho um período de ficar mais autônomo mesmo, fazendo algumas coisas com o Improvável, mas muito pouco. Aí eu tenho um filho em 2016 e também em 2016 o Palhaços Sem Fronteiras me convida para fazer a primeira jornada fora do Brasil. Então eu vou fazer a jornada do Palhaços Sem Fronteiras para El Salvador, com o Palhaços Sem Fronteiras Brasil, e quando eu volto eu entro nos Doutores da Alegria. Eu começo a me dedicar a outras coisas, a palhaçaria, mas porque no período ali que tem um período que a palhaçaria ela acaba ficando em segundo plano na minha vida, né? Quando eu começo a me dedicar mais à improvisação, então em 2011 quando eu volto eu monto Subsolo, que é um espetáculo de improvisação, vou pro teatro físico, monto algumas peças de teatro físico, né? O Tropa, começo a me relacionar com outras coisas. E aí a palhaçaria ela começa a vir mais intensamente quando eu volto, quando o Palhaço Sem Fronteiras me convida para fazer a expedição e quando eu passo no teste dos Doutores da Alegria em 2018. E aí eu volto pro berço, assim, eu sinto muito isso, me voltar pro berço, sabe? Parece que é pra raiz, assim. Sim. Isso é bastante acolhedor mesmo. Eu queria que você contasse, inclusive, né, sobre o Doutores da Alegria, porque eu fiquei muito triste esses dias com a informação de que está faltando recurso, né, para os Doutores da Alegria. Então, para quem não conhece esse projeto, conta um pouco como que é o projeto e como que as pessoas podem colaborar, né, porque está numa fase de tentar voltar a ter uma arrecadação para ele voltar a acontecer, né? O Doutores da Alegria é um projeto, né, ele é uma associação, é um projeto de palhaço em hospitais, né, que é pioneiro no Brasil. Já tinha acontecido de palhaços visitarem hospitais. Picolino foi visitar o hospital, mas com regularidade o Doutores da Alegria acaba sendo o primeiro projeto no Brasil a fazer com regularidade a visita de palhaços em hospitais. Surge com o Wellington. O Wellington ele vai para os Estados Unidos para tentar ser ator de musical. E aí quando ele chega lá, ele vai visitar a Apple Circus e ele se depara com um projeto que é de palhaços dentro do hospital, como se fossem médicos. E ele simplesmente se apaixona. E aí ele vem para o Brasil, há 33 anos atrás, com o sonho de montar esse projeto. E ele e a Emily Vera Budi, que também era palhaça dos Doutores da Alegria, do Jogando no Quintal, começam esse projeto lá há 33 anos atrás. E aí o projeto começa a fazer um grande sucesso, começam a conseguir captar recursos e vai evoluindo, até que a gente está hoje, 33 anos de projeto. O projeto que toma uma proporção muito grande. E aí muitas coisas acontecem, né, durante o projeto, assim, os governos e tudo mais, tal, né, mas acho que nem é um foco. E aí esse ano o problema é que a gente não conseguiu, a gente até tem a lei, mas como mudaram alguns sistemas de captação de impostos, né, então, por exemplo, antigamente era anual, né, então chegava no final do ano,
A empresa sabia exatamente quanto que era o aporte que ela tinha que poderia dar para quem tivesse a autorização da Lei Rouanet de captar recursos. E aí o Doutores da Alegria chegava no final do ano e conseguia captar para o ano inteiro. Só que hoje em dia o sistema de captação de impostos ele está trimestral. Então já não é uma certeza que uma empresa que tenha o aporte para esse trimestre no próximo tenha, ou no outro tenha. Então nem sempre a empresa vai ter a cada trimestre um recurso, ou então ela pode até resolver optar para dar para outro projeto. Então ela deu esse trimestre para produtores, mas no próximo vai dar para uma outra ONG, para outra. Então isso, de uma certa forma, acabou mudando o sistema dos Doutores da Alegria de captação de recursos. E aí, pela primeira vez em 33 anos, a gente teve que sair do hospital por falta de recursos, né? E aí é isso, a gente não tá fazendo rodízio entre os palhaços, né? E aí também tem uma questão que muita gente levanta, que é porque agora, hoje em dia, por ser o Doutores da Alegria foi pioneiro, mas hoje em dia existem muitos projetos de palhaços que vão em hospital e com regularidade. E muitos, diria a maioria deles, são projetos voluntários, né? Então muita gente vem perguntar pra gente, mas por que então o Doutores da Alegria não é um projeto voluntário? Porque esse, inclusive, é um dos diferenciais dos Doutores da Alegria. As pessoas que estão lá passam por um teste, são palhaços profissionais, elas dedicam a vida. Não é que a gente chega, ele é um projeto que tem diálogo entre todas as áreas do hospital. Então não é que a gente entra só para animar as crianças, a gente entra com o conhecimento de que também faz parte da saúde pública o projeto, né? Então ele não é só um projeto que leva a cultura, a graça, o riso para a criança que está lá. Muitas vezes a gente auxilia na fisioterapia, a gente auxilia com a psicóloga, pede para determinada coisa interagir com determinada pessoa, ou o fisioterapeuta fala, olha, ele precisa falar, faz um jogo, porque ele está com tráqueo, ele precisa tapar e ele precisa falar, ele precisa exercitar o pulmão. Então também esses jogos. Então ele é o nosso trabalho, a gente dedica tempo, a gente se encontra, então não é uma levar só a alegria, é um ofício, né? Ali seria uma profissão, não um voluntariado, né? Que é diferente, que no voluntariado alguém tem uma profissão e vai lá voluntariamente como algo complementar para a vida dele, né? No caso de vocês que são doutores, vocês passam por uma série de testes e têm uma determinada preparação, isso é um emprego, né? Na verdade. Sim. É um trabalho. Isso, é um emprego. E a gente só atende hospitais públicos, né? Então, não faz sentido pra gente cobrar do hospital alguma coisa. Então, pro hospital, ele é voluntário. Ele não paga nada. Então, as pessoas que recebem não pagam nada. Quer dizer, pagam com os impostos, né? Porque parte do que iria de retorno dos impostos vem para os Doutores da Alegria, né? E aí também fez a gente pensar em muitas coisas, né? Porque, poxa, se é um trabalho um trabalho que faz bem para as crianças, precisa ser voluntário, mas e os outros trabalhos que também fazem bem para as crianças? Né? Por que não existe a cobrança de que esses trabalhos sejam voluntários também, né? Então, exato. Às vezes é difícil a compreensão de que o palhaço é uma profissão, mas palhaço é uma profissão, né? Não é o que você faz, né? Você faz palhaço e qual a sua profissão, né? Exatamente. Né? Você faz teatro, qual a sua profissão, né? Que é uma conversa que se tem. A gente ouve muito. Né? Com o que você trabalha, né? Você trabalha muito. Né? Não, mas eu fiquei pensando nisso porque existe uma campanha hoje para tentar a arrecadação das pessoas físicas também, né? Pro passo dos Doutores da Alegria, para ver se consegue manter esse projeto vivo, né? E graças a essa campanha,
que no primeiro mês a gente conseguiu fazer uma arrecadação que possibilitou que todos os hospitais tivessem pelo menos uma visita por semana, porque a gente faz a visita 2 vezes por semana, mas todos os hospitais tiveram pelo menos uma visita por semana nesse mês agora. Então agora a gente continua com a campanha, né? A gente conseguiu a aprovação na Lei Rouanet para captação, estamos na batalha da captação, mas ela não serve para agora, para esses próximos meses. Então agora novembro e dezembro a gente ainda precisa bastante da ajuda e da doação, né, de pessoas para que esse projeto continue pelo menos uma vez por semana nos hospitais atendendo as crianças. Sim. E é um projeto lindo, né? Eu gosto muito de todo o histórico dele, né? Na verdade, as pessoas devem conhecer por causa do filme, né? Sim. Eu sou apaixonado, eu acho um trabalho assim, puta, ele é realmente maravilhoso, sabe? Tipo, as coisas que eu já vivi lá dentro, as transformações, o acompanhamento da evolução das crianças, o como realmente a gente sente que surte efeito mesmo, né? Tem esse que eu tô falando do menino da tráqueo, foi um caso de uma criança que a gente estava desacreditada, aí melhorou, aí piorou, aí melhorou, aí piorou, aí ficou internada muito tempo na UTI, aí as pessoas falam, nossa, tá vindo, e aí começou, quais vão ser as sequelas? Aí ele não vai andar, de repente começa a andar, e aí de repente começa a conseguir falar, ele não vai falar, aí começa a conseguir falar. Então, muitas coisas que a gente vê e que a gente acaba ajudando nesse sentido de, bom, então agora uma mágica, fala uma cara. Então, a partir do brincar, a partir do direito de brincar, que ele tá ali naquele lugar, né, com esse direito de brincar que é do Instituto da Criança e do Adolescente, é um dos principais itens do Estatuto da Criança e do Adolescente, é o direito a brincar. Ele está privado desse direito. Ele está no hospital numa cama e não tem. Então a gente resgata esse direito dele de brincar. E a partir dessa brincadeira, a gente também ajuda os profissionais a identificarem. Então, uma mudança de humor que a gente provoca, a psicóloga está lá vendo, ela fala, então ele não tá só isso, porque tem a relação familiar também. Então imagina a mãe, que 90% da mãe é a mãe, ela já está num estágio que fala assim, ele não vai dar risada. E a criança escuta aquilo, e aquilo passa a ser verdade para a criança. E a própria mãe também se surpreende com uma reação dela. Então a gente interfere em todo o ambiente, não é só na criança ali, né? Sim. E às vezes um adolescente que vê um palhaço entrar fala, não sou mais criança, não vou rir de um palhaço. E a gente começar a se conectar com os pais e com os adultos, e os adultos rirem e se permitirem brincar com os... faz com que o adolescente também se sinta autorizado a entrar nessa. Então, às vezes, quadros de depressão, né? Quadros delicados de adolescentes que entraram com autoextermínio, né? Tentativa de autoextermínio. Quando elas percebem aquilo, elas também podem mudar o seu humor e elas transformam aquela situação. Muitas coisas, né? Muitas coisas. E eu sou apaixonado pelo trabalho que eu estava falando, eu me perco às vezes, tá? Eu tentei 3 vezes entrar nos Doutores da Alegria. Foi na 3ª vez que eu consegui entrar, porque é um projeto que é um processo seletivo mesmo, né? Rigoroso, né? Você vê como é mesmo, é uma entrevista de emprego, literalmente é um emprego, né? E às vezes você precisa estar mais amadurecido como palhaço mesmo para poder estar lá dentro. Que não é fácil também, né? Absorver todo o drama familiar, o drama do hospital, tudo, né? Tem que estar muito preparado emocionalmente como pessoa também, né? Para lidar com tudo isso, como absorver e como devolver, né? De uma maneira construtiva, né? Para essas crianças, todo esse processo, né? Sim. E às vezes até ter a consciência de que é melhor eu não fazer nada aqui agora é melhor eu sair, deixa essa situação acalmar e depois ou eu volto agora ou até hoje é melhor não entrar aqui. Sim. A gente está falando bastante do processo emocional das coisas e ver como você é apaixonado pelo seu trabalho, né? Como a emoção participa do seu processo da criação sua como profissional do teatro lá?
para mim, ele é fundamental. Eu sinto que ele é o gatilho para um processo de criação. A emoção, e vice-versa. Tanto o meu processo emocional do momento, se eu estou mais alegre, eu penso em alguma outra coisa, ou até momentos em que eu não estou tão bem, começo a pensar em alguma coisa, como o contrário também, quando dentro de um processo criativo, como ele interfere no meu emocional do cotidiano também, né? E eu falo isso porque quando eu voltei da Argentina, eu tinha pensado numa estrutura de um espetáculo, que ele ainda não tinha nome, mas que ele era um processo de contar a história de uma pessoa que tinha falecido. E aí depois eu começo a estruturar um espetáculo que vai se chamar Subsolo, que começa com uma autópsia de um falecido, e aí a gente vai contar a história dessa pessoa até o momento em que ele morre, não uma, mas 3 vezes, dando assim 3 possibilidades de morte para aquela pessoa. E como isso, eu lembro que assim, isso me veio também de uma conversa que eu tive num festival no Uruguai com o Omar Argentino, que é um grande mestre da improvisação, e aí essa ideia me veio. E aí demorou uns anos, praticamente mais de um ano para amadurecer e começar a ser colocado. E ele foi a partir do emocional. E quando começou o processo, trabalhar com a relação da morte começou, num determinado momento, comecei a perceber que começou a me deixar uma pessoa mais triste mesmo, no dia a dia. E aí, identificar isso foi essencial para que eu mudasse, para que o trabalho também mudasse o rumo da coisa, porque senão poderia me afundar numa lama muito grande, assim. Mas ele interfere muito, né? O artista, quando está criando, ele anda com a cabeça para baixo, porque ele está o tempo inteiro se colocando com o olhar para dentro, se reconhecendo, ele é muito emocional, né? É isso, assim. Acho que um pouco isso. O emocional, eu sinto que o emocional ajuda no processo criativo, né? E o emocional também interfere durante o processo criativo no seu cotidiano. Muda o rumo, talvez, de como você cria? Você acha também, por exemplo? Dependendo do estado que você está de humor, isso pode mudar o rumo do que você está desenvolvendo, por exemplo? Porque o subsolo não necessariamente tinha uma relação com uma situação, né? Mas uma situação, por exemplo, né? De luto. Ele muda um processo criativo, por exemplo? Muda o processo criativo e isso faz parte do processo criativo. Porque tem dia que você tá, já sei lá, ensaiando há 3 meses alguma coisa, e aí você chega e fala, não, isso tudo é uma bosta, eu não quero mais fazer isso. E aí você quase desiste, e em muitos casos desiste mesmo, né? Tem muitos processos que são abortados por conta de não é porque é ruim, mas é porque você cria uma relação afetiva com aquilo também que desgasta. E aí o contrário também, aí chega num outro dia, depois passou, então você conseguiu vencer, aí você começa a amar demais aquilo, ou então você vê isso, tô num momento em que eu tô ruim, ou que eu tô muito bom, e aí isso interfere diretamente também no trabalho também, né? Então é isso, se tá ruim, você fala assim, não quero mais fazer isso, aí você muda tudo. Aí você fala, não, mas estava legal, aí você volta. Então, sim, o processo de humor, de emoções, ele interfere diretamente em qualquer coisa artística, assim. O que hoje te influencia, Alan, assim? O que você tem lido, o que você tem visto, o que te inspira hoje em dia, né? Além da vida, assim, né? Do dia a dia, né? Que sempre inspira a gente, mas o que tem te atraído? Leitura, arquitetura, cinema, né? Outros colegas, o que tem te inspirado? O que você tem visto atualmente?
Eu tenho me interessado muito pelo campo da bufonaria, né? Eu comecei a me interessar muito pelas pautas de exclusão, né? Então, principalmente racismo, capacitismo, né? Até então eu tenho me interessado muito em ler coisas, né? O Fanon, eu esqueci o nome da moça lá, esqueci o nome lá, mas foi um livro bastante importante que chama, em português está Não Basta Não Ser Racista, Sejamos Antirracistas, né? Então eu tenho lido bastante sobre o racismo e sobre capacitismo, transfobia, mas isso para me alimentar enquanto o campo da bufonaria principalmente, né? A bufonaria ela tem se tornado um interesse de pesquisa muito grande dentro da minha linguagem hoje em dia, porque eu me interesso pelas pautas e porque eu me interesso pelo como o mundo tá se transformando hoje em dia, né? Então, principalmente com a ascensão da extrema-direita e essas pautas em que a estrutura social pretende que as pessoas que estão em cima, o de cima sobe, o de baixo desce, a bufonaria ela vem para apontar para cima e glorificar o de baixo. Então ela faz a piada e o sarcasmo e a ironia com quem está em cima e enaltece aquele que está embaixo. Uhum. Então, para mim, enquanto artista, isso é o que tem mais me mobilizado hoje em dia, né? Principalmente por ser um homem branco, hétero, cisgênero, né? Porque é uma condição em que... E é engraçado, porque não pretendo nada com isso, entendeu? Porque é uma coisa que me interessa. Só isso, não estou pretendendo escalonar nada. É muito comum homens branco, hétero, cisgênero entrarem nessas pautas como uma forma de olha como eu sou legal, não tenho essa pretensão. Não quero dar aula e me mostrar como um cara legal. Olha, eu sou legal, tô nessas pautas. Não, é uma coisa que eu acho curiosa, tanto que eu nem falo, tô falando para você. Sim. É uma coisa que eu costumo falar, né? Mas como você me perguntou, eu tô dizendo. Mas porque também tem a ver com o campo da bufonaria. Sim. Que é a bufonaria, porque eu acho que o mundo tá precisando mais de bufão, em que muitas vezes a poesia ela é importante, mas também precisa de um soco no estômago. Sim. Às vezes. Precisa ser um pouco mais contundente. E como a palhaçaria ela é meu foco e eu já trabalho com ela, e ela trabalha muito com a poesia, né, com o singelo, com mostrar o erro, mostrar as coisas, mas de uma forma um pouco mais sutil. Eu tenho sentido a necessidade de ser um pouco mais contundente para o público. No hospital não. No hospital não dá, nem quero e nem tenho a possibilidade disso. Nem é esse o lugar, né? Nem é esse o lugar. Mas dentro da minha pesquisa artística, eu tenho me voltado para isso, para entrar num lugar um pouquinho mais forte. Sim, conta do Basureiro, que eu acho que tem muito disso nele. O Basureiro é isso, ele cria o sarcasmo e a ironia, e a ideia é colocar coisas que as próprias pessoas põem na internet, porque como a gente trabalha, o Bufão ele trabalha com a paródia. E hoje em dia a gente está num campo digital onde as coisas elas acontecem de uma forma muito rápida e elas, de uma certa forma, em padrões. Então viraliza lá uma cena, tem uma cena em que todo mundo começa a fazer, ou alguma outra coisa. Eu vou pegar isso e eu vou parodiar, tentando trazer justamente isso. Pessoas que, por exemplo, aparentemente vão ser risíveis, porque estão numa condição de que você não está rindo do que ela fez, mas você está rindo de quem ela é. Enaltecer essas pessoas, colocar elas como, olha que legal, olha como é bacana isso, e ironizar e criar sarcasmo a partir de coisas, de pessoas que viralizam na internet e que aparentemente até algumas falam, nossa, olha que divertido, mas fala, isso daí é muito preconceituoso, isso daí. Então, criar paródias e sarcasmos a partir disso. Então, eu tenho pensado nessas relações da internet. Então, eu vou olhando
naquelas horas que eu permaneço no meu feed, eu já vou separando o vídeo falando, esse daqui já tendo ideia, já vou. E aí eu escrevo o roteiro de todas as cenas. Vou pegando ceninha por ceninha, porque eu tenho a primeira seleção que ela é meio aleatória. Aí depois eu passo pro computador só as que interessam e já vou escrevendo o roteiro. Aí eu já vou escrevendo o roteiro pensando nessa condição da bufonaria. Basureira é um conteúdo que o Alan tem na internet e no Instagram, né? Isso, no meu próprio, eu não separei no Instagram, ele. né? Tá no Instagram, né? Só, né? Tá no Instagram, no TikTok também. E no TikTok. Ah, legal. Legal. E a ideia é que tenham outros personagens também que façam coisas parecidas também. Mas por enquanto eu tô só com o Basureiro. Vai ter o Fabiano. Fabiano, eu ia perguntar disso que você falou, da questão do capacitismo, e eu lembrei na hora desse personagem seu que eu já conhecia, né? De antes aí. Acho que desde a época que o Mário tava aqui no Brasil e tinha uma dupla contigo, né? Até o Baçucedeiro era junto com ele, né? A empresa que vocês montaram. Baçucedeiros, a ideia surgiu da minha empresa, né? E do coletivo, né? É empresa e coletivo, né? Surgiu com ele. Aí ele acabou voltando pro Chile, enfim. O Mário é um ator que trabalhava também com comédia, com improvisação, e tinha um palhaço também que ficou um tempo no Brasil, que trabalhou com os grupos de teatro aí relacionados ao palhaço e improvisação, como treinador também, né? Como participante de espetáculos, e ele é do Chile, ele voltou para o Chile, né? Voltou pro Chile, tá lá fazendo espetáculos, tá lá super bem. Tem um filhinho também agora, novo. E me conta um pouco aí, Alan, de onde as pessoas encontram o seu trabalho hoje. Eu falei do Instagram e do TikTok, né? Mas eu sei que você dá cursos também, né? E tem teus espetáculos. Então, conta onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho hoje em dia. Então, tudo no Instagram e no TikTok aparece lá, né? TikTok menos, mas Instagram, né? Então, @Alan Benatti. Alan é com 2 L's. Benatti é com 2 T's e I, né? Eu divulgo lá, eu dou cursos, eu dou geralmente 2 módulos de improvisação, o módulo 1 e o módulo 2, mas eles são módulos independentes, então você consegue, eu quero começar só no segundo semestre, quero começar só no módulo 2, dá. Fiz o módulo 2, faz sentido fazer o módulo 1? Faz, porque elas são diferentes, mas são complementares, né? Os módulos. Então, é isso. E dou aula de bufonaria, geralmente workshops de bufonaria. De palhaçaria eu não tenho dado curso, porque eu acho que tem muita gente muito boa e muito competente dando aula de palhaço por aí, né? Então, eu acho que vale a pena fazer com essas pessoas ainda. E sou ator convidado do Improvável, então, se colocar lá Improvável Alan Benatti, vocês vão ver vários vídeos meus lá, no canal deles. E por enquanto é isso. Também tem um espetáculo de palhaçaria de rua que faço eu, a Melissa, que é minha companheira, e o Adão Federal, que é um parceiraço de muitos anos de palhaçaria. A gente faz um espetáculo chamado 1, 2, 3 Some, que é de palhaço e magia, e aí a gente faz em praças aqui de São Paulo, principalmente na Horácio Sabino, no Parque Augusta e na Buenos Aires. E daí se for um dia que você tiver espetáculo, vai estar, né, no teu Instagram, para as pessoas encontrarem? Vai estar no meu Instagram, Esse espetáculo, ele, assim, eu divulgo ele muito em cima, porque a gente entra numa lista de sorteio. Tem um grupo de artistas de rua que tem o controle dessas praças, então a gente se cadastra nesse grupo e aí fala, esse final de semana eu vou me candidatar a apresentar na Horácio Sabino. Aí tem um sorteio, aqueles que são sorteados, eles apresentam, tem 2 horários. E isso acontece na sexta-feira. Então, muito em cima da hora, né? Não, mas enfim, dá para, se a pessoa estiver acompanhando, vai conseguir descobrir, né? O dia do seu espetáculo. Nossa, Alan, agora, né, depois da gente estar conversando há algum tempo, antes até da entrevista, né, mas foi uma oportunidade, a gente inclusive matar saudade. Eu não vejo o Alan, acho que desde 2016, faz muito tempo que eu não vejo ela. Inclusive, né? Quando eu estiver por aqui, avisa pra gente poder tomar um café, alguma coisa. E eu conheci teu filhinho, que eu não conhecia ainda, não tive oportunidade de estar um pouquinho, né? Tá, 8 anos. 8 anos e você não conhece ele ainda. Só 8 anos. Pelo amor de Deus.
Então, eu agradeço muito você, Alan, pela oportunidade de compartilhar um pouco da sua história, das suas experiências aí, né, para as pessoas poderem conhecer como funcionam os processos de criação artística. As pessoas acham que isso acontece de uma maneira completamente espontânea, né? E sempre as pessoas têm essa impressão do improvisador e do palhaço que acontece tudo de maneira sem preparação, né? Sem nenhum, né, preparo, nenhuma dedicação, nenhuma técnica. Existem uma série de técnicas, uma série de, de, de estudos e de processos para desenvolvimento, né, de espetáculos, dos próprios, né, das apresentações. Então, é muito interessante conhecer esses processos também, né, e como o artista desenvolve, né, a sua criação. Né, é um processo racional e emocional. Isso é o mais bonito, né, do processo criativo. Sim. Muito Eu que obrigada. agradeço o convite. Eu que agradeço.